Olá, o meu nome é Claudinei Generoso, eu represento o Centro Espírita Batuíra de Vinhedo. No nosso bate-papo de hoje, vamos conversar sobre o capítulo 6 da segunda parte do Livro dos Médiuns, que trata das manifestações visuais. Um tanto quanto interessante, os apontamentos e ensinamentos da doutrina espírita, pois vai nos desconstruindo e desmistificando muitas coisas que, por vezes, compreendíamos como algo sobrenatural. E Kardec inicia o seu diálogo com a gente, nos apresentando que as manifestações visuais são aquelas em que são não tão mais extraordinárias, mas que têm uma relevância importante, pois é no momento em que a pessoa tem contato, muitas vezes, com o espírito, toma um choque de realidade, por assim dizer. Kardec nos elucida então que para as manifestações visuais acontecerem, elas podem ocorrer por duas maneiras: através do sono, no repouso do nosso corpo físico, quando relaxamos então os nossos laços com a matéria, e constantemente nós realizamos esse exercício de diálogo com os espíritos, e aí com os espíritos mais afins, conforme a nossa forma de pensamento, conforme as nossas atitudes, conforme o nosso comportamento, ou seja, conforme a nossa moral, as nossas preferências, tendências. Uma outra forma também é através do estado de vigília, então quando acordados e conseguimos visualizar um espírito. Allan Kardec nos apresenta que essa visualização ela ocorre então através da aparição dos espíritos, pela propriedade do perispírito como um elemento junto com um fluido cósmico universal, vamos dizer assim, numa manipulação em que existe essa possibilidade do espírito se fazer presente. Também, como uma forma de se fazer presente, tanto os espíritos com a natureza boa ou com uma má natureza, por assim dizer. E através desse desejo, dessa natureza, é que a gente vai tomando conhecimento do sentido dessa manifestação e do objetivo como ela se faz. Todos os espíritos podem realizar essa manifestação, mas também nem todos os querem e nem todos têm permissão. Os espíritos de uma ordem elevada compreendem então um conjunto de ações e atitudes que podem trazer benefício ou não na sua manifestação. Então, não se colocaria em situações frívolas, em situações em reuniões ou em situações em que pudesse causar, excitar as vaidades, o orgulho e essas questões mais inferiores. Allan Kardec nos traz também que quando enfermos, em situações em que o nosso corpo também há um relaxamento, um afrouxamento da matéria, também existe a possibilidade desse contato constante com os espíritos, em que muitas vezes dialogamos, recebemos orientações, consolo e esperança para dias melhores. Sobre as aparições dos espíritos, ela pode ocorrer sem a presença do médium, é onde o espírito superior ou o espírito inferior vai utilizar então da manipulação dessa matéria, do médium, de alguém que faz essa doação junto com o fluido cósmico universal. O que é importante a gente destacar é que Allan Kardec nos apresenta então, através da doutrina espírita, a compreensão desses fenômenos, um ensinamento muito importante que nos elucida, nos esclarece e desmistifica e desconstrói esse olhar sobre aquilo que muitas vezes a gente entende como sobrenatural. Portanto, as manifestações espíritas nada mais são do que essa relação, nada mais são do que a compreensão do que essa lei, que essas leis que Kardec nos apresenta e nos instrui. E essas manifestações, para um aproveitamento maior, para uma compreensão, elas se fazem necessárias, principalmente pelos ensinamentos morais que delas decorrem. Até o nosso próximo encontro.